Bom, olá. Esse microfone é melhor. Desculpa, gente. Bom, então, sou do Movimento Patrulha de São Paulo e, bom, acho que esse debate, na verdade, já estava marcado de qualquer jeito, mas ele acontece numa ocasião especial, atípica, talvez. Típica não é a palavra, mas uma ocasião interessante, que é, enfim, no mês passado, e até agora a gente continua, mas no último mês a gente viveu no Brasil inteiro um processo de mobilizações muito forte. Processo no qual a questão do transporte apareceu como um elemento central. As jornadas de junho foram iniciadas, né, a partir de lutas contra o aumento, quando a passagem de ônibus, metrô e trem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também tem acontecido em outras cidades, também luta contra o aumento em Goiânia, mas o estopim desse processo de junho foram as lutas contra o aumento dessas capitais. Que já no fim do mês elas acabaram com a derrubada da tarifa do aumento em mais de 100 cidades do Brasil, né? Não só divulgações de aumento, mas também cidades que estavam com a tarifa sem aumentar, mas que reduziram a passagem. E hoje a gente continua tendo protestos em várias cidades pela redução do aumento, continua acontecendo, a luta não parou. Em algumas cidades a gente, na verdade, já tá tendo protesto pela tarifa zero. Ontem mesmo, em Florianópolis, teve um protesto no terminal central da cidade que ninguém pagou tarifa, com milhares de pessoas. Semana passada, eu fui retrasado no Distrito Federal, depois de um protesto pela tarifa zero com 6 mil pessoas. Não é a prefeitura, mas o governo do Distrito Federal ele decidiu que vai estudar a implementação da tarifa zero até o fim da gestão. Então as lutas elas estão em outro patamar. Se era loucura falar em abaixar o preço da passagem há 2 meses atrás, agora é normal. A gente sabe que a luta do povo pode conseguir abaixar o preço da passagem. Se era loucura falar em tarifa zero, agora isso também já é uma coisa que faz mais sentido na cabeça das pessoas. Se a gente abaixou 20 centavos, a gente pode abaixar mais, podia ser de graça. Então, mas enfim, o ponto que eu queria chegar é que esse processo muito grande, muito explosivo, pegou muita gente de surpresa, né? Muita gente não esperava que fosse acontecer uma mobilização desse porte agora, que a questão do transporte ganhasse tamanha importância, mas na verdade esse processo ele não foi novidade. Como justamente já foi falado aqui, a história das lutas por transporte é uma história que acompanha as metrópoles brasileiras desde a formação delas. Desde o século XIX a gente tem revoltas em torno da questão do transporte acontecendo em vários lugares do Brasil. Peraí, eu falei 7 minutos já? Tá. E bom, a gente tem um marco nessa história das revoltas do transporte que justamente há 10 anos atrás, em 2013 então as jornadas de junho, mas há 10 anos atrás aqui em Salvador, em 2003, aconteceu a revolta do Buzu, que é muito importante, enfim, lembrar disso agora porque se parece novidade isso que aconteceu esse ano em várias cidades do Brasil, não é novidade. É que aconteceu pela primeira vez com essas proporções em São Paulo e no Rio de Janeiro, que quando acontece lá ecoa para o Brasil inteiro. Enfim, tem uma visibilidade diferente. Mas isso já vinha acontecendo em várias cidades do país, revoltas desse porte, há muitos anos, pelo menos 10 anos. A revolta do Buzu é um marco na história recente do transporte, porque foi uma revolta muito grande, muito massiva, muito poderosa, que mostrou justamente o poder que tinha a mobilização em torno da questão do transporte, e escancarou também todas as contradições do sistema de transporte na organização do espaço da cidade. A revolta do Buzu, ela dará início a um processo de revoltas em vários lugares do país. Aqui a gente não conseguiu baixar a passagem em 2003, mas em 2004, um grupo que acompanhou o que aconteceu aqui em Florianópolis puxou um movimento lá que foi a Revolta Catraca, que abaixou a passagem. Depois de uma semana de protestos, todo dia, fechando a ponte, fechando os terminais. E é nesse processo de revoltas que surge, em 2005, o movimento Passe Livre.
O movimento Passe Livre, na verdade, ele surge como uma tentativa de dar uma expressão organizada a um movimento que já existia. Ele surge em meio a essas revoltas, mas claro que ele não dá conta delas. Ele é uma organização, é um movimento social que surge dentro de uma luta que já vinha acontecendo. E o movimento Passe Livre, um pouco pela experiência dessas revoltas, a revolta Catraca, a revolta Buzu, ele se organiza dentro de alguns princípios. Ele foi fundado em 2005 no Fórum Social Mundial, no encontro de vários coletivos de várias cidades do Brasil que vinham lutando por transporte. É um movimento autônomo, os coletivos são autônomos, independentes, apartidários, horizontais. Nesse sentido aí, horizontal quer dizer que a gente não tem gente mandando e gente obedecendo, isso não quer dizer que a gente não tem organização. E nacionalmente se organiza como uma federação de vários coletivos municipais. E bom, esse ano, uma dessas lutas que deu início às jornadas de junho foi protagonizada pelo MPL em São Paulo. Mas nem todas as cidades têm MPL, aqui já não tem mais um MPL organizado como teve antes. E mesmo assim aqui aconteceu luta. Então o MPL ele é uma expressão organizada de um movimento que é muito maior. Mas então muitas vezes o pessoal fala, é o movimento do Passe Livre. Não é, o Passe Livre é uma parcela pequena que não é dona dessa luta, não controla ela, que a luta acontece. O movimento Passe Livre é uma expressão organizada disso. Bom, mas aí então por que essa questão do transporte é tão explosiva, né? Porque ela ocupa um papel central então nessas lutas, porque ela teve esse papel central aqui em junho. Porque o transporte é um elemento central da vida na cidade. Sem mobilidade não dá para viver na cidade. Qualquer lugar que a gente vai, a gente precisa da condição. Uma cidade do tamanho de Salvador, do tamanho de São Paulo, é muito difícil você conseguir viver andando só a pé. Você precisa do transporte para poder chegar na escola, precisa do transporte para poder chegar no hospital, precisa do transporte para chegar no trabalho, para poder procurar emprego, para poder encontrar os amigos, para ter acesso à cultura, para ter acesso ao lazer. Para qualquer coisa que você quer fazer, você depende do transporte. No entanto, o que a gente tem hoje é que o transporte tem uma tarifa que é cara, ela é alta, e muita gente não pode pagar. Então você tem um primeiro problema colocado no transporte, que é a questão do acesso. Mas esse problema, ele é um deles. Há outro, está ligado a esse, que é que pelo transporte ser o elemento central da nossa circulação na cidade, o transporte organiza o jeito que a gente vive na cidade, de certa forma. Toda a nossa circulação, todos os nossos deslocamentos, eles se organizam com base no jeito que o transporte é organizado. Então o transporte, de alguma forma, ele é um elemento que organiza a vida na cidade. Então o transporte organiza a nossa vida, mas, no entanto, a gente não participa da organização desse sistema. Quem organiza o transporte, que é o transporte organiza a nossa vida, mas quem organiza o transporte? Quem manda no transporte hoje, na prática, em todas as cidades do Brasil, são empresários. Enfim, os empresários decidem onde passam os ônibus, decidem o planejamento, decidem quantos ônibus passam. Ele estava falando aqui várias linhas, a gente vai passar mais ônibus, eles não passam. Então os empresários têm poder total sobre o sistema e assim, enfim, a gestão do sistema não tá sob o controle dos usuários. Então esse tem um outro problema também. Só que no processo de luta, a gente toma poder sobre esse sistema que a gente não tem controle. Então a população decidiu no mês passado em São Paulo que a tarifa devia custar 20 centavos mais barato. Saiu para as ruas para lutar e a tarifa caiu. Aí a gente começa a tirar o poder da mão desses caras. Bom, sobre a questão da tarifa. Então, o movimento Passe Livre, e hoje mais gente, né, hoje é uma proposta que está em pauta aí na sociedade, defende a tarifa zero. Tarifa zero é uma questão emergencial. Tarifa zero é entender que transporte tem que ser de acesso universal. Por quê? Hoje 37 milhões de pessoas não conseguem pegar ônibus todo dia. Não conseguir pegar ônibus todo dia significa não ter acesso à cidade. Significa não ter acesso a todos aqueles serviços públicos, escola, saúde, educação que a gente estava falando. E, na verdade, se a educação pública gratuita é um direito, a gente precisa chegar nela, né? Se o transporte não for um direito, a gente tem outros direitos que estão cerceados. A gente depende do transporte para chegar aos lugares. E, enfim, então, a tarifa zero é entender transporte como um direito, tem que ser de acesso universal. Nesse sentido, é uma questão emergencial, porque a gente tem que resolver esse déficit de 37 milhões de brasileiros que não podem pegar ônibus todo dia. Tarifa zero é possível. Existe em várias cidades do mundo, existe em cidades do Brasil, e a gente tem até uma experiência que para a gente é uma referência muito importante, por isso é muito importante ter Erundina aqui hoje para poder contar melhor sobre como foi a experiência em São Paulo nos anos 90, em que a Prefeitura de São Paulo estudou a implementação da tarifa zero na cidade. O projeto se mostrou plenamente viável do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro. Havia dinheiro para a tarifa zero, era possível implementar. Foi implementada uma linha no bairro da cidade de Tiradentes durante algum tempo.
uma linha experimental que deu muito certo, ninguém vandalizava os ônibus, pelo contrário, o povo cuidava muito bem daquela linha. Mas, no entanto, jamais foi implementado plenamente o projeto por falta de vontade política. Hoje a proposta volta, agora é pautada pelos movimentos sociais e quem sabe a gente consegue a tarifa zero dessa vez, né? No entanto, o referencial do projeto dos anos 90 em São Paulo é muito importante para saber que é possível isso e é possível numa cidade do porte de São Paulo, que não é uma ideia absurda. O transporte é um direito e é fundamental a tarifa zero. Uma questão que sempre se coloca, não há dinheiro para a tarifa zero. Dinheiro há dinheiro e está aí. A questão é a prioridade que a gente escolhe, né? Então, o Nazareno falou bastante da questão do automóvel. A cada 11 reais que o governo investe hoje no automóvel individual, ele investe R$1 no transporte coletivo. Quer dizer, ele investe desde isenção para montadora até duplicação de via, construção de ponte, que só passa carro. Então, desde obras viárias até incentivar a instalação de montadora. Tudo isso de benefícios para o carro, reduzir IPI. Enquanto isso, para o transporte coletivo, a cada 11 reais que eles investem tudo isso no carro, eles investem R$1 só em ônibus, trem, metrô. Então, invertendo essas prioridades, se fosse, por exemplo, 4 para um, 5 para o outro, 4 para 5, enfim, inverte essa equação, já teria, por exemplo, a tarifa zero viabilizada aí. Então, o dinheiro tem. A questão é uma questão de vontade política. A opção tem sido pelo automóvel, a opção tem sido pelo lucro dos empresários, nunca pelas pessoas que ficam excluídas. A cidade está cheia de catraca e, enquanto a situação continuar assim, a gente vai continuar tendo revoltas. O que aconteceu agora em julho não foi a primeira vez, né? Esse processo de julho não começou agora e não vai terminar agora. Tampouco começou em Salvador em 2003 e não vai terminar em São Paulo em 2013. Essa luta vai continuar enquanto não tiver solução. É isso.